Em muitas situações de casais em desentendimento e em choque de separação, os filhos são envolvidos na briga dos pais. Nessa medição de forças entre os adultos, as crianças acabam levadas por um dos pais a romper os laços afetivos com o outro. É a chamada alienação parental. Segundo estudos, 20 milhões de crianças sofrem ou já sofreram com a alienação parental no Brasil. Aqui, uma lei federal em vigor desde 2010 prevê medidas judiciais contra quem estimula esse tipo de conflito na família por interferir na formação psicológica das crianças. O que mudou nessa questão desde o surgimento da legislação? Este é o assunto de hoje com os especialistas no programa Assembleia Debate. Doutor Iberê de Castro Dias, juiz da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, Verônica Aparecida da Mota César Ferreira, doutora em Psicologia Clínica e advogada. E Analdino Rodrigues Paulino Neto, presidente da ONG APASE, Associação de Pais e Mães Separados, e também integrante do Instituto Brasileiro do Direito de Família. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Doutor Iberê, vamos começar pela legislação de 2008. De lá para cá, o que é que mudou nessa questão da alienação parental? Bom, o que se tem visto constantemente, principalmente nos casos que chegam até o Poder Judiciário, né, é um aumento, um crescimento das situações de alienação parental. Cada vez mais e mais as crianças têm sido usadas como objeto de intriga entre os pais, nas hipóteses de separação, como forma de vingança, como forma de tentar revidar situações psicológicas que sejam desfavoráveis aos pais, né? As crianças acabam sendo usadas como artefatos, como um mecanismo de pressão e de constrangimento de um dos entes, dos pais que estão se separando, né? Isso vem crescendo com o tempo. De 2008 para cá já se nota um crescimento do número de casos de alienação parental. E para isso é importante que o Poder Judiciário esteja atento para punir as hipóteses que comportem punição e tentar reduzir também de forma educativa, né, as hipóteses de alienação parental. Doutora Verônica, a mesma questão, aliás, eu vou fazer uma correção, eu disse a lei de 2008, a lei de 2010, que é a 12.318, que prevê essas medidas de acompanhamento psicológico e até aplicação de multas aos pais. O que é que mudou de lá para cá, doutora? Bem, eu me permitiria dizer que, em primeiro lugar, que essa foi uma lei muito importante. Era importante que aparecesse essa lei porque os tempos mudaram muito e a sociedade mudou muito, né? Então, hoje nós vivemos num mundo muito individualista, onde as pessoas têm muita preocupação consigo. Do ponto de vista jurídico e social, antigamente a mãe era tida como aquela que era competente para criar os filhos e o marido era o provedor material da família. Isso mudou, né? Veio mudando com a Revolução de 60, lá dos anos 60, depois na legislação também, a nossa Constituição equiparou pai e mãe, e a mulher entrou no mercado de trabalho como os pais começaram a se interessar por estar mais próximos dos seus filhos. Eles também não queriam ser apenas provedores materiais. Acontece que, como disse o doutor Iberê, começou-se a fazer um uso maior disso, porque antigamente já havia, essa guerra de poder, Mauro. A mulher, como em geral era guardiã, o poder dela estava na guarda. E o marido, como em geral o alimentante, o poder dele estava na alimentação. E muitas vezes o que acontecia, dava impressão de que não havia problema, porque a mãe criava alguns problemas e o pai, se sentindo como mero alimentante, acabava se afastando das crianças também, sem se dar conta do que ele estava fazendo. E hoje isto se tornou mais aberto e as pessoas realmente entraram numa guerra onde o artefato, onde a bala de canhão é a criança. E o grande problema é a gente pensar que não é questão de lei, questão de quem vai ganhar esta briga, se esta lei é melhor que a outra questão. Do ponto de vista psicoemocional e psicojurídico, que é o que eu defendo,
é nós pensarmos em como preparar estes pais, estes ex-casais, às vezes não são nem ex-casais. Nós temos famílias monoparentais, etc., onde o poder familiar permanece com os dois. Porque as pessoas também estão confundindo guarda com poder familiar, né? Como se o guardião fosse dono da criança e o outro não tivesse nada a ver com isso. Então, preparar essas pessoas e torná-las conhecedoras da importância do pai e da mãe na formação do psiquismo do filho. Entendeu? Foi falado aqui de problemas e algumas situações sérias que acontecem por aí, dos 20 milhões de crianças alienadas. Há um estudo da Universidade de Hadassah, em Jerusalém, onde ainda não se falava em alienação parental, dizendo que filhos de pais que se separaram antes de as crianças terem 17 anos tinham grande probabilidade de ter problemas psiquiátricos sérios, como a esquizofrenia e outros, na vida adulta. A meu ver, isso é muito sério. É muito sério por quê? Porque é uma questão longitudinal, nós não vamos conseguir perceber hoje se esse filho está com problema, né? Então é por aí. Arnaldino, 60 milhões de crianças no Brasil, das quais 20 milhões sofrem ou já sofreram com alienação parental. É um número que mostra que o problema é muito maior do que se imagina? Muito maior do que se imagina, né? E as autoridades estão começando a acordar recentemente para essa problemática. E o número sempre existiu, a alienação parental sempre existiu, não é? Então, o que não havia era o entendimento da prática dela, o que era alienação, o que não era, e o que não existia também eram as pessoas irem até o judiciário para poder reclamar ou abrir um processo de alienação parental. Não havia essa distinção do que era alienação parental. O grande problema para nós, né, modernamente, iniciou quando o número de separações passou a ser assustadoramente grande, né? Hoje nós temos mais ou menos 1/3 da população brasileira e do mundo ocidental são de casais separados. E o pior é que as pessoas não separam numa boa, não é? A maioria das pessoas separam tipo filme de cowboy, né? Eles já saem do casamento atirando, né? Assim como os cowboys entravam no salão atirando, né? Para mostrar que ele era bom. Muitos pais não conseguem isolar os filhos após a separação e fazem das crianças a bala de canhão, conforme exatamente, o problema é esse. Como eles ficam lutando entre si pelo poder, às vezes um ainda ama o outro, às vezes houve uma divergência na divisão dos bens, e quando há esse amor que não foi correspondido, ou uma divergência nos bens, a parte que se julgou prejudicada, eu acredito piamente, né, com toda a experiência que eu tenho, 17 anos, ando o Brasil inteiro, faço palestra, participo de congresso, atendo pessoas pela ONG. Então, são 17 anos de vivência constante e cotidiana desse problema. Então, o que nos parece é que as pessoas causam esses males aos filhos sem perceber que estão causando. A maioria absoluta dos pais, eu acredito, que a hora que estão usando o filho para barganhas, para trocas, para vantagens pós-separação, eles não têm consciência do que estão fazendo. Eu queria só lembrar também que a alienação parental não acontece só pós-separação, que ela acontece dentro do próprio casamento. Durante o processo de separação também. Não, e dentro do próprio casa, casamento. claro. Dentro de casa. Com o casamento andando normalmente, com aquelas turras, disputando né? o filho, de quem você gosta mais. Doutor Iberê, qual é o efeito psicológico dessa lei de 2010 nessa questão que o Arnaldino destacou, que muitos pais não percebem que estão estão cometendo esse tipo de situação? Eu acho que essa é a situação mais grave. Porque a lei não proíbe.
A lei não é proíbe, uma não, proibição. claro. Não Chama tem como você atenção pro fechar, comportamento. amordaçar os pais e dizer vocês não vão ficar fazendo a cabeça dos filhos e tal. Eu acho que passa muito, primeiro de tudo e fundamentalmente, pelo que disse a doutora Verônica. É uma situação de absoluto egoísmo dos pais. Os pais, em tese pessoas adultas e maduras, pelo menos deveriam ser, acabam usando os filhos para conseguirem objetivos pessoais. Eles não estão preocupados em formar dos filhos, de fazer dos filhos pessoas honradas, dignas de engrandecer a sociedade quando forem adultos. Eles estão naquele momento pensando em como é que eles, pais, vão fazer para que eles se deem bem naquela situação da separação. Então passa muito por uma questão de egoísmo, de resolver o próprio problema, ainda que isso seja à custa da formação psicológica do filho, que é a coisa mais grave de todas, né? Uma criança indefesa que não tem como perceber que está sendo objeto de manejo pelos pais. Então, o egoísmo dos pais acaba fazendo disso, da criança, esse artefato. E, posteriormente, como disse a doutora Verônica também, consequências psicológicas severíssimas para as crianças, né? Casos, aumento dos casos de esquizofrenia, dificuldades de vinculação, posteriormente as crianças vão ter, elas vão ser pessoas inseguras, tendem a ser pessoas que manipulam situações porque elas vivenciaram isso. Elas próprias foram objeto de manipulação e elas viram o reflexo, os pais fazendo isso dela. E esse é o espelho que elas têm. Então é muito possível que essas crianças cresçam como pessoas manipuladoras, ou seja, são consequências absolutamente perversas. São duas situações bem claras que a gente verifica no Poder Judiciário quando acontecem os casos de separação. A primeira delas, como eles disseram, é a situação em que a pessoa que tem a guarda do filho está querendo alguma vantagem na separação. Ou aumentar o valor da pensão, ou conseguir mais bens na hora da partilha, e para isso acaba se valendo dos filhos. Essa é uma das situações. A segunda das situações, como ele disse, é a falta de resolução sentimental do casamento. Um dos dois do casal não ficou bem resolvido com a separação, continua gostando do outro, se sente apunhalado, quer se vingar e não quer quebrar o vínculo. E a forma que essa pessoa tem de não quebrar o vínculo com o cônjuge, com o ex-cônjuge, é justamente usando o filho para manter os dois ligados, nem que seja brigando, né? Então, por uma ou por outra, seja para conseguir vantagens pessoais, seja para não romper o vínculo afetivo, as consequências para as crianças, que são as mais indefesas, são absolutamente danosas. Deixa eu aproveitar e falar de estatística, que você começou falando, né? Então, nós temos no Brasil hoje em torno de 60 milhões de crianças de 0 a 17 anos. Um terço desse grupo passaram ou passam pela alienação parental. 20 milhões de crianças. Agora, um dado interessantíssimo é que desses 20 milhões de crianças que passaram ou passam pela alienação parental, eles são, digamos, mais seguros ou mais insensíveis ao problema e acaba não sendo atingido frontalmente pela alienação parental. Esse grupo é em torno de 20% dos 20 milhões, que dá em torno de 4 milhões, que passam incólumes. Não sofrem os efeitos. Não sofrem os efeitos da alienação parental. Eles servem de moeda de troca, os pais estão brigando, digladiando, e eles não sofrem os efeitos. Mas os outros 16 milhões sofrem os efeitos muito variáveis, né? Nós temos pesquisa também de que a alienação parental está sendo medida em 6 graus, que vai de 0 em 7 graus, que vai de 0 a 6. E se a criança chegar tipo grau 3, que é a metade, dificilmente ela tem condição de voltar àquela condição de normalidade que ela tinha anteriormente. Então, a grande luta que nós temos é para que essas gerações de filhos de pais separados não sejam diminuídos, não sejam problematizados, para quando chegar adulto e não conseguir assumir as atividades e as responsabilidades de pessoas adultas. Nós vamos para um intervalo e no próximo bloco a gente vai dar sequência então nessas questões, esses efeitos sobre esses 16 milhões, sobre essas 16 milhões de crianças no Brasil que sofrem a alienação parental. Até já. De
De volta com o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje é a alienação parental. Doutora Verônica, é possível afirmar, ou até que ponto é possível dizer, que quem pratica alienação parental sofre de algum tipo de distúrbio de comportamento? Olha, eu diria que para a gente afirmar que a pessoa sofre de um distúrbio de comportamento é preciso fazer uma avaliação das condições psicológicas dela. Mas nós havemos de convir que, no mínimo, ela deve ter um limiar de frustração muito baixo, porque é muito difícil se frustrar. Então, parte para o desejo de conquistar o que eu quero a qualquer preço. E é mais uma situação desse tipo, né, Mauro? Que nós verificamos. Por outro lado, pensando naquelas crianças que que passam incólumes pela alienação, talvez nós pudéssemos dizer, eu desconheço casos em que passem incólumes mesmo. Há crianças que têm um movimento de fuga, e que é como se não percebessem. Mas também há pessoas, isso é muito bom que se desenvolva, que são resilientes, que têm uma capacidade muito grande de desenvolver, de ultrapassar obstáculos e por conta disso passam. Por que me parece que é muito difícil passar incólume? Quando existe uma efetiva guerra pela alienação parental, quer dizer, querendo degradar, denegrir a figura do outro, implantando falsas memórias, dizendo mentiras a respeito. Porque existe na família um sentimento que é construído na convivência, que se chama sentimento de lealdade. Então, as pessoas dentro de uma família são leais uma com a outra. Vocês podem brigar dentro de casa, mas ai do vizinho se vier falar alguém da sua casa. Você não aceita isso, né? E as crianças, quando são colocadas numa situação dessas de disputa de pai e mãe, entram no conflito de lealdade. Quando um quer que ela o prefira, como disse o nosso colega participante, até dentro do casamento isso acontece. Né? Quando um pai ou uma mãe resolve ficar com ciúme, porque um filho tem mais afinidade com um ou com o outro e tal, e fica achando que tem preferências. Agora, quais são os efeitos psicológicos? O Arnaldino chamou a atenção para os 16 milhões, né? 16 milhões de crianças. Os efeitos psicológicos sobre essas crianças, porque a alienação parental é a prática. O que isso vai levar é a síndrome da alienação parental. Essas crianças terão problemas, terão uma síndrome. A síndrome da alienação parental, quer dizer, é um nome cunhado por Richard Gardner, um psiquiatra, que disse que começou esse distúrbio na infância, lá em 1970, quando começaram as disputas de guarda, porque até então também prevalecia a ideia de que a mãe era guardiã. Então não se discutia muito. Se a mãe vai ser guardiã, a mãe vai ser guardiã. A partir desse momento, começaram as disputas e se começou a procurar defeito no outro, né? Mas nós não estamos preocupados se vai chegar ao ponto de a própria Organização Mundial da Saúde, até onde eu sei, ainda não colocou no DSM-3 esta síndrome. Mas o importante é pensar na alienação parental em si. E a alienação parental, ela provoca, assim, por causa desta coisa do conflito de lealdade, as crianças podem ter, o doutor Iberê mencionou alguns desses efeitos. A criança pode ter problemas de aprendizagem, porque os efeitos também vão variar conforme a idade da criança. Uma criança pequenininha pode começar a ficar chorona, pode começar a ter problemas de saúde física, pode começar a não se dar com seus amiguinhos na escola, desde maternal, começar a ou se isolar, ou bater nos outros, ou brigar demais, e é reflexo de alguma coisa que ela está vivendo. No desempenho escolar, pode ter problema na performance de aprendizagem. O adolescente, que, vamos dizer, habitualmente se isola um pouco do mundo, vai para o quarto, e se ele tiver um hotel dentro de casa, onde tiver geladeira, televisão, computador, tudo dentro do quarto dele, aí ele se isola mesmo. Mas você nota a diferença entre este menino
que é o adolescente que tem essa vida assim, mas socialmente ele também se comunica e tal, daquele que realmente, de repente, se perde. Pode partir para a delinquência, pode começar a ter más atitudes, más companhias, e tem esta coisa da perspectiva do futuro, que pode se tornar uma pessoa insegura, pode se tornar uma pessoa com autoestima muito rebaixada, pode se tornar uma pessoa com dificuldade de estabelecer relacionamentos afetivos, ou, como diz o senhor Arnaldino, pode até acontecer de depois não reproduzir nas outras gerações esses mesmos sinais, esses mesmos sinais que ela teve lá atrás. O grande problema que a gente está encontrando agora nas crianças e adolescentes com alienação parental num grau mais alto, por exemplo, são as automutilações, né? E inclusive o suicídio. O número é muito alto de crianças que tentam suicídio, de crianças que se automutilam, né? Pegam uma faca, uma chave de fenda, vai se machucando, perfura o corpo. Então isso é uma coisa que está ficando, não posso dizer comum, porque para comum o número teria que ser mais frequente, muito alto, né? Mas se tornou muito frequente, né? Inclusive a mídia não divulga, ninguém gosta de falar, porque você estaria até induzindo outras crianças e adolescentes a se automutilarem e também ao suicídio, né? É muito sério, né? Mas outra coisa, quando se falou da inconsciência dos pais, e a comprovação na clínica é essa, a comprovação na academia é essa, de que a grande maioria não tem noção, porque, sabe, eles amam os seus filhos também, não é assim que queiram fazer mal deliberadamente. Mas então eu penso que um dos remédios para isso é exatamente o preparo dos pais, para eles saberem qual é a importância deles na vida dos filhos, qual o mal que eles estão promovendo nesses filhos ao agir dessa maneira. E tem que começar por aí. Não é só com tratamento psicológico. A gente faz tratamento psicológico no momento em que ele é indicado. Mas tem uma coisa preventiva que pode ser feita, né? Doutora Verônica falou em gerações. Doutor Iberê, como é que estão os filhos desses que já sofreram a alienação parental? Vai passando de geração para geração. Como é que essas pessoas estão no dia a dia, no mercado, estão sentindo os reflexos disso e passando para os seus filhos? Existe uma tendência de replicar condutas, né? Isso sem dúvida. As pessoas que sofreram, que foram objeto de manipulação dos pais, quando crescem e têm seus filhos, parece que também tendem a replicar essas condutas na hipótese de uma eventual separação. Isso acaba fazendo com que, por conta dessas consequências todas, essas pessoas tenham uma dificuldade maior de se manterem, de conseguirem sucesso no que estão fazendo, no sentido de um auto-boicote. A automutilação a que ele se referiu não é só física. Tem muita pessoa que se automutila psicologicamente, né? E é muito mais difícil de detectar isso e com consequências mais perversas muitas vezes, né? A pessoa que promove o auto-boicote, que fica, que está sempre, de certa forma, programada a fracassar, né? Não estou falando nada de esotérico, nem nada de autoajuda, isso é uma questão tratada pela psicologia, né? Muitas pessoas acabam adotando condutas por conta dessas consequências de tudo que sofreram na vida, da conduta dos pais e tal, acabam adotando condutas que fazem com que elas tenham mais dificuldade de obter, por exemplo, sucesso profissional. Que medidas que em muitos casos são pedidos de socorro. Claro, deixa eu fazer dúvida. uma colocação. Ele estava falando ali que passa de uma geração para outra, né? Eu, por exemplo, já vi muitos casos de pai que sofreu alienação parental e acabou alienando o próprio filho, né? Então, hoje, as universidades principais internacionais, e aqui no Brasil a USP, a UERJ e diversas outras maiores, já estão formando profissionais de saúde pública com mestrado e doutorado em alienação parental. Porque esses filhos da alienação parental, ao entrar no mercado de trabalho ou entrar como indivíduo adulto para a sociedade,
ele não se realiza como pessoa e não se realiza como profissional. Aí acaba não tendo um equilíbrio financeiro e vai buscar a saúde pública para se tratar. Ele tem muitas somatizações. Uma hora é um problema, outra hora é outro, outra hora é outro, e a rede pública não está conseguindo identificar exatamente qual que é a origem do problema daquela pessoa. Então, com essa formação de mestres e doutores em alienação parental pelas faculdades de saúde pública, então esse pessoal está passando a orientar a rede, né? A rede que eu digo é a rede de saúde, para identificar o portador de alienação parental e já encaminhá-lo para o local certo, que seria um atendimento psicológico, psiquiátrico, etc., para que ele possa se organizar melhor. A sua ONG, a ONG que você representa, Naldino, a Associação de Pais de Mães Separados, e o Instituto Brasileiro de Defesa do Direito da Família, essas duas instituições oferecem amparo para cuidar dessas pessoas? O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele trabalha apenas com produção científica. Sim. Então, as pessoas estudam os assuntos, produz teses, produz livro, produz informações. Então, o IBDFAM produz informações. É a função do IBDFAM. E a função da ONG é de dar um atendimento, digamos, de pronto-socorro para os casais que se separam ou para os casais que estão chegando num limite mais alto de agressões entre si usando os próprios filhos, não é? Então a gente faz esse atendimento via telefone, via e-mail. Então, mas há pais conscientes de que estão dentro desse contexto da alienação parental. Exatamente. Agora, a gente também faz muita palestra, né? Agora mesmo eu vim, antes de ontem, de São João da Boa Vista, e que foi um evento muito bom, muito bonito. O judiciário quase em peso participou, faculdade, a sociedade em geral, um número muito grande de pessoas. E pessoas que querem conhecer o problema, que sabem que estão dentro dele. Exatamente. Agora, o grande problema que nós temos com a lei da alienação parental é que ela é uma lei muito nova, né? Ela está fazendo 4 anos, né, doutor? Acho que vai para 4 anos, vai para 2010, 4 anos a lei, de agosto, né? de 2010. Né? Então, as pessoas não estão sabendo usar. Então, não sabe usar, o advogado não sabe usar a lei e fazer uma petição de acordo, colocando para o judiciário o problema. Boa parte do judiciário também não tem um conhecimento que era esperado da própria alienação parental, assim como não tem conhecimento também os próprios psicólogos, né? O setor técnico do judiciário também não tem uma formação muito adequada. Eu, inclusive, dou palestras, né, para psicólogos, assistentes sociais, de tribunais de justiça de diversos estados, inclusive aqui de São Paulo também. Então, a gente pega o pessoal, é totalmente cru, a informação deles é via internet. 4 anos da lei, doutora Valquíria, e para doutora Verônica, desculpe. E para a psicologia também há pouco tempo, 1985, que o psiquiatra Richard Gardner propôs o tema como alienação parental. Quer dizer, são 29 anos para um assunto, também é muito pouco. Mas acontece que o nome é que tem esse tempo. O fenômeno não, né? É que o estudo veio a partir... Veio a partir dessa data, 30 e poucos anos, né? Está fazendo. Tudo aqui é muito jovem muito novo nessa área, né? O nosso Código Civil de 16 vigiu durante 87 anos, o outro tem 12 anos. Tá certo? O Código atual. Então, a nossa Constituição veio de 88. Mas o que eu queria dizer a respeito disso é que nós observamos muito, eu sou diretora de Relações Interdisciplinares da Associação de Direito de Família e das Sucessões, e o nosso objetivo é proteger a família. Então, quando a gente protege a família, nós estamos sempre preocupados com todos esses efeitos em relação a ela. Eu faço perícia psicológica em vara de família. Então, o meu contato é muito próximo. Eu não sou psicóloga judiciária, não sou concursada, eu sou psicóloga nomeada pelo juiz em determinados casos.
Então é muito próximo. O que a gente vê te dá muita possibilidade se você for estudar, se você for se aprofundar, se você fizer a relação com o que está vendo no dia a dia. Por exemplo, existe uma fantasia que é defendida por alguns de que a guarda compartilhada não apenas diminuiria a briga entre os pais, nos ex-casais, como ele evitaria a alienação parental. Não é verdade. Agora eu queria contrariar a doutora, né? Porque o IBDFAM, por exemplo, tem diversos estudos, né, de diversos doutores em direito de família e também doutores de psicologia na área de família e na área de alienação parental, e que se afirma categoricamente que a guarda compartilhada ela é um fator inibidor da alienação parental, porque ela tira a disputa pelo poder da guarda. Quando a guarda já é dos dois, então os dois têm o mesmo poder. Agora, quando um tem o poder e a guarda é unilateral, o outro fica querendo também ter poder para ele poder influenciar nos estudos do filho, na educação do filho, como vai ser gasto o dinheiro que é destinado ao filho. Então, havendo a guarda compartilhada, essa disputa termina, né? Então, o IBDFAM acredita, e os grandes estudiosos aqui do país e internacionais acreditam que a guarda compartilhada vem inibir a alienação parental. Não, se me permite, eu preciso dizer Sim, a guarda compartilhada, que tem lei específica para tratar disso. Nós vamos dar sequência no próximo bloco. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje aqui é a alienação parental. Vamos falar da Lei da Guarda Compartilhada, número 11.698, de 2008. O Arnaldino dizia aqui que esta lei é capaz de diminuir os casos de alienação parental. Nós temos, além da guarda compartilhada, doutora Verônica, a guarda unilateral. Por que a senhora discorda do ponto de vista do Arnaldino? Não, ele que discordou do meu, eu não discordei de nada. Sim, temos pontos de vista diferentes aqui. Né? Eu estou brincando. Sim. É o seguinte, a guarda compartilhada é o ideal de guarda. Sem dúvida porque ela é a que mais se aproxima da guarda conjunta dos casais que vivem juntos. Tá certo? Onde ambos têm a mesma responsabilidade. Mas acontece que na separação, no divórcio, ambos continuam tendo a responsabilidade, porque é aí que eu digo que se confunde poder familiar com guarda. O poder familiar é, digamos, o gênero, se me permite, de que a guarda é uma espécie. A guarda é um atributo do poder familiar. Acontece que na guarda compartilhada, os dois têm que compartilhar das decisões, a meu ver, das decisões diuturnas da vida daquela criança. Então, se eles forem demasiadamente beligerantes, eles não vão conseguir resolver coisas que nós aqui tivemos que resolver, que horas a criança pode sair de casa para ir para a balada, que horas volta, se vai para o colégio, se não. Então, eu quero dizer que eu respeito muitíssimo as pessoas, eu não estou aqui discutindo institutos, senão eu vou colocar um instituto contra uma outra associação. Eu não estou discutindo instituto. E ao meu ver, a tese que eu defendo, e eu defendo pessoalmente, também tem um peso científico, também tem um peso acadêmico, entendeu? Então, isso é que faz a ciência, isso é que faz a democracia, o fato da gente poder debater, ter ideias. Agora, a minha vida diária, e não é uma vida apenas de informação, de academia, de doutrina, tem mostrado que não é exatamente assim. Às vezes, infelizmente, eles usam a guarda compartilhada para alienar mais ainda. Eu, se tivesse tempo, poderia contar casos, como os colegas aí podem contar, que são estarrecedores.
Doutor Iberê, como é que o senhor avalia essa questão da guarda compartilhada? Então, É capaz de diminuir os casos de alienação parental ou não? Porque para essa guarda compartilhada acontecer, tem que ter um acordo entre os pais, Claro. entre as partes. E já tem um desacordo lá atrás, é isso que levou à separação. Deixa eu só voltar um pouco, que a gente estava tratando no bloco anterior, e aí uma coisa vai ser ligada na outra. Desculpa, eu também preciso discordar da colocação do senhor com relação às psicólogas do Poder Judiciário. São pessoas extremamente atentas ao cotidiano das crianças, que lidam diariamente com as situações as mais diversas. Acho difícil que haja psicólogos que saibam, tanto quanto essas pessoas saibam, que tenham estudado tanto quanto as psicólogas do Poder Judiciário, as mais variadas hipóteses de alienação parental, de situações de beligerância entre os casais. Elas estão ali diuturnamente na lida com aquela situação. Então, se há pessoas que são preparadas para resolver psicologicamente as questões da síndrome da alienação parental, de qual a melhor postura a se tomar, sem dúvida são as psicólogas do Poder Judiciário que estão ali fazendo isso diariamente. Isso também serve para responder a essa pergunta. É muito difícil a gente dizer, em termos absolutos, qual é a melhor situação, né, dar uma regra geral de qual é a melhor situação para evitar alienação parental, porque as situações fáticas são muito variadas. Existem muitas hipóteses. Então é muito difícil cravar e dizer, não, sempre a guarda compartilhada é a melhor medida para evitar alienação parental. Primeiro porque, por exemplo, no caso da guarda compartilhada, não será raro que ambos os pais acabem fazendo a cabeça do filho, que no fundo é uma das medidas, uma das hipóteses de alienação parental. A gente tem tratado muito dessa questão, né, do pai que fica fazendo a cabeça do filho contra a mãe, ou da mãe que fica fazendo a cabeça do filho contra o pai, mas essa não é a única situação de alienação parental, é importante deixar claro. Omitir informações do outro genitor... Quais são as situações que são consideradas alienação A mais parental? comum, sem dúvida, é essa de, Sim. no popular, colocar minhoca na cabeça da criança, né? Ficar fazendo campanha, como diz a lei, campanha aberta contra o outro genitor, né? De desqualificação do outro genitor. Muitas vezes com verdades, mas muitas vezes com inverdades. E ainda que sejam fatos verídicos, é óbvio que um genitor prudente não vai expor seu filho a essa situação de fazer uma campanha aberta contra o outro genitor, ainda que seja com fatos verídicos, né? Além dessa situação, não é raro que os pais, por exemplo, dificultem a materialização do direito de visitas. Então, na maioria das hipóteses, as crianças ainda ficam sob guarda materna, né? Vivem com a mãe quando os casais se separam. O pai tem direito de visitas, visita lá o filho uma vez a cada 15 dias, no final de semana, ou uma vez por semana, dependendo de como a situação foi acertada. E não é raro que um genitor dificulte o direito de visitas do outro. Dizendo, por exemplo, que no horário das visitas a gente vai viajar nesse final de semana, no outro final de semana tem um encontro familiar, não vai dar para o filho ir se encontrar com o pai ou com a mãe. Essa também é uma hipótese de alienação parental. Tentar romper o vínculo físico mesmo, né? Ainda que o pai não faça campanha ou a mãe não faça campanha nenhuma de desqualificação do genitor, mas dificultam o encontro físico com outro pai. E há hipótese, a própria lei prevê isso também, em que o genitor que tem a guarda do filho ou dos filhos muda até de cidade, para romper realmente os vínculos com outro genitor. E dificulta demais a relação de um genitor, do genitor que ficou na cidade em que era a cidade em que o casal vivia, para se encontrar com os filhos que mudaram de cidade, às vezes até de estado. Essas todas são hipóteses de alienação parental, muito embora a mais comum seja realmente a de campanha aberta para denegrir a imagem do outro genitor. Como é que faz para identificar se uma denúncia de alienação parental é verdadeira, a partir dessas hipóteses? Porque até aí são hipóteses. Claro, então, isso é realmente difícil e é aí que entra o trabalho do setor técnico do Poder Judiciário. O Poder Judiciário conta com psicólogas e assistentes sociais que, como eu disse, lidam diuturnamente com essas situações para tentar identificar, para tentar diagnosticar a situação da síndrome de alienação parental. Como você disse no começo, uma coisa é a alienação parental, né, o fato em si, outra coisa são as consequências psicológicas que esses fatos podem desenvolver para a criança. As psicólogas do Poder Judiciário e as assistentes sociais, trabalhando em conjunto no setor técnico, é que vão tentar identificar, fazendo entrevistas com os filhos, fazendo entrevistas com os pais, eventualmente com parentes próximos, vão verificar o comportamento da criança, tem uma série de testes que podem ser feitos com a criança para tentar verificar se existe a síndrome da alienação parental e qual é o grau, como ele disse, da alienação parental. E a partir disso, com base nesses estudos todos, é que o juiz vai tomar a decisão, vai verificar quais são as medidas que precisam ser tomadas com relação àqueles pais para tentar minorar as consequências da alienação parental para os filhos. O que é importante é o seguinte, a atuação do Poder Judiciário nessas hipóteses de alienação parental visa fundamentalmente a proteger, a resguardar a integridade psíquica das crianças, que são as pessoas que estão em situação mais vulnerável ali. Elas estão sendo feitas de joguete por adultos,
né? E elas estão numa situação estão absolutamente indefesas ali. Então a maior preocupação do Poder Judiciário e do Ministério Público, que atuam conjuntamente nesses casos, sempre é a de tentar preservar, resguardar a integridade psicológica dessas crianças. Ok. Eu queria fazer uma colocação seguinte. É a vara que o doutor trabalha lá em Guarulhos, é uma vara privilegiadíssima, porque tem psicólogos e assistentes sociais super qualificados. Não é a realidade do Brasil, porque no Brasil nós temos poucos, inclusive, juízes, promotores qualificados para poder trabalhar num processo de alienação parental. Assim como temos também poucos advogados qualificados para trabalhar num processo de alienação parental. E se 16 milhões de denúncias fossem Exatamente, feitas? Já pensou? Então, o grande problema que a gente tem é exatamente esse. A gente tem até uma frase pronta feita. A alienação parental, ela nasce no convívio familiar, nasce no seio da família. E aonde ela cresce, ela se solidifica, ela intensifica e ela se agiganta é exatamente no judiciário. A hora que o casal vai para o judiciário, o filho foi para o beleléu. Por quê? Porque esse processo vai demorar 2, 3, 4, 5 e, em alguns casos, até 10 anos. Nesse período, a criança já se perdeu psicologicamente, os pais já estão perdidos, já gastaram muito dinheiro, já houve muita perda. Esses dias, a gente está fazendo um filme sobre a problemática da alienação parental, que chama Amanhecer. É o segundo filme feito no Brasil sobre a alienação parental. O primeiro foi A Morte Inventada, que inclusive serviu de modelo para a Espanha, para Portugal, fazer documentários semelhantes sobre a alienação parental. E nós estamos fazendo o segundo filme, que chama Amanhecer. Esse nome Amanhecer é porque a gente quer dar alternativas de andamento, de conduta, tanto para pais, quanto para judiciário, para psicólogos, etc. Então, eu entrevistei uma juíza que eu considero uma das principais de São Paulo, e depois que terminou a entrevista, eu falei com ela, doutora, ela faz guarda compartilhada. Doutora, agora fala para mim como é que está a situação das suas filhas, que ela tem 2 filhas, e ela faz guarda compartilhada, do tipo mais desejável. O pai deixa a criança na escola de manhã e ela pega depois da aula. Amanhã, no outro dia, ela deixa a criança e o pai pega depois da aula. Ela falou, Arnaldino, eu vou ser sincera com você. As minhas filhas têm 1 grau de alienação parental. E elas vão conviver com isso, porque já está fazendo tratamento há longo tempo e não melhorou. Elas estão administrando essa alienação parental. É possível, doutora Verônica, que tanto o pai quanto a mãe, os dois, simultaneamente ali façam a alienação parental? Claro, é possível. É possível, sim. Como é possível cuidar-se desses pais para que eles não cheguem a esse ponto? Entendeu? Esse, aliás, é um dos problemas da guarda compartilhada. Você não precisa ter guarda... Eu sou partidária da guarda compartilhada, quero deixar isso claro. Sim. Mas você não precisa ter guarda compartilhada para ter bom relacionamento. Eu, por exemplo, numa das minhas teses, entrevistei um juiz de família que ficou separado durante alguns anos. E ele me disse, apesar de a guarda ficar com a minha mulher, nós conseguimos administrar de tal forma aquela separação que as crianças sofreram menos do que precisariam ter sofrido e sofreriam provavelmente se a gente tivesse muita briga, com muita confusão, etc. Por outro lado, eu queria fazer uma observação, que para uma lei que tem 4 anos, me parece realmente que houve um desenvolvimento grande de conhecimento do tema, porque o judiciário, aliás, os operadores do direito de um modo geral, só começam a se interessar por um tema com a promulgação da lei. Enquanto não houve o ECA, era difícil estudar sobre psicologia da criança, psicologia do desenvolvimento. Hoje, todo juiz fala com essa naturalidade e é gostoso a gente ouvir isso, né? Gente, o tempo do programa está acabando, temos 3 minutos. Eu vou aproveitar, doutora Verônica, que a senhora está com a palavra, até 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema.
Bem, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito, fiquei muito satisfeita com o convite, acho um tema de altíssima relevância e queria lembrar, não sei se eu vou precisar desse minuto todo, mas eu gostaria de lembrar que o que mais nós precisamos ter em vista é que a nossa Constituição já fala em proteção integral do menor, proteção integral das nossas crianças. Então, nós temos que colocar o foco no bem-estar dessas crianças. O bem-estar tem que estar nas crianças e não nos adultos. Então, pensar nos fatores de risco da alienação, pensar nos fatores de proteção que nós podemos agregar para cuidar das nossas crianças e deixar um pouco de lado o egocentrismo dos adultos. Porque o que está se tornando uma coisa perigosa, e eu acho isso perigoso em todos os pontos de vista, é esta coisa de ser a favor e contra tudo. Nós não podemos mudar de opinião, nós não podemos ter outra ideia. Okay, muito obrigada, então. Prazer também na companhia. Doutor Iberê, sua conclusão, até um minuto, por favor. Primeiro, eu agradeço o convite, foi um prazer participar desse debate, ter a possibilidade de tratar situações graves para crianças e adolescentes do Brasil. E aqui evocar um pouco o Pelé no milésimo gol, né? Vamos nos preocupar com as crianças do Brasil, porque sem dúvida isso é que vai fazer com que o futuro da sociedade seja um futuro mais amadurecido, seja um futuro mais próspero e cada vez com um grau maior de consciência de o que é a cidadania e de como exercer a cidadania. Isso se constrói desde cedo. Se a gente souber tomar cuidado com as crianças e adolescentes, se as famílias souberem cada vez mais, se elas se preocuparem de formar boas pessoas preocupadas com a integridade social, pessoas preocupadas com o próximo e não preocupadas apenas consigo, nós certamente teremos uma sociedade mais próspera. Obrigado. Sua palavra final, Naldinho. Eu queria usar o meu tempo para falar da guarda compartilhada. Então, a gente está trabalhando agora uma nova lei da guarda compartilhada que busca que ela seja automática. Assim que o casal se separou, foi lá, fez o divórcio, se o homem tem condições de manter a paternidade enquanto estava casado e não tem nada que deponha contra ele, né, ele terá a guarda compartilhada. A mulher da mesma forma. Então, essa nova lei da guarda compartilhada foi feita porque o judiciário entendeu que a guarda compartilhada, na maioria dos casos, deve ser dada para o casal que tem consenso. E a lei não foi feita com esse objetivo, porque se os casais tivessem consenso, nós não precisaríamos nem da lei e muito menos do judiciário, ok? Então, a lei da guarda compartilhada, ela foi feita pela primeira vez e está sendo feita agora pela segunda vez, exatamente para os casais que não têm consenso, para que o judiciário possa determinar a guarda compartilhada. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos sobre alienação parental. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tema. Tchau.